Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Meu nome é Jorge Esteve, produtor musical, estudante de áudio há 37 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar estudos gratuitos sobre o mundo da mixagem e masterização, com abordagem prática e teórica sobre as técnicas utilizadas pelos maiores engenheiros de áudio de fama mundial. E como de costume, iremos no estudo de hoje trazer à tona mais um estudo de eficácia comprovada, o que, aliás, o desconhecimento desse estudo é motivo de tanto transtorno e aborrecimento no estágio da mixagem, da masterização e principalmente da gravação do áudio. E eu posso até antecipar que 50% dos e-mails que eu recebo está aqui a dúvida que estamos expondo aqui hoje. Então, como esse canal pertence a você, o que eu pretendo até o final desse estudo é elucidar e mostrar um conceito primordial na produção musical. Então, se prepare para entrar no mundo da latência dentro da gravação e da edição do áudio, de forma que seja um guia definitivo e não reste mais dúvidas a partir de hoje. Pois é uma coisa bem leiga, bem tranquila. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, eu vou solicitar a você que não é inscrito que se inscreva aqui no canal, acione o sininho aí para não perder nenhuma postagem. Caso possa, me ajude na manutenção desse canal que tem ajudado a tanta gente, se filiando ao Seja Membro. E a primeira coisa a entender do tema de hoje é o que vem a ser a latência. E a grosso modo falando, eu posso definir latência como o tempo entre um acontecimento e o momento que esse acontecimento se torna perceptível. Vamos exemplificar. Imagine que uma pessoa está caminhando de um ponto A ao ponto B. Podemos definir como latência esse tempo que a pessoa leva do ponto A ao ponto B. Já no mundo do áudio, podemos definir a latência como o tempo que o som leva ao ser reproduzido ali no seu alto-falante e chega até os seus ouvidos, o que já podemos concluir que esse tempo no áudio é medido em milissegundos, pois a velocidade do som, quando em temperatura ambiente com ar seco, a velocidade do som é 320,29 milissegundos ao nível do mar. Então, uma coisa que você já precisa ter em mente é que quando trabalhamos com som na produção musical, esse percorrer do som ele não fica limitado somente ao espaço físico, ou seja, entre o reprodutor, que está ali a caixa de som, e o ouvinte. Mas o som também passa por outros caminhos antes disso, como por exemplo, quando você grava alguma fonte de som, seja uma voz, seja um instrumento, a fonte, ou seja, o som captado ali é feito através do microfone que caminha através dos cabos, passando às vezes pela mesa e outras vezes não, entrando direto na interface, mas não importa, existe esse caminho, e entrando ali na interface do áudio ou placa de som. Da interface o som é transferido através de cabo para o PC. E antes também do som estar pronto para você, ele vai ter que chegar a algum software de edição. E antes de chegar nesse software de edição, ele vai passar também pelo seu PC através dos componentes, como memória, processadores. Então, para uma melhor explicação, vamos separar então essa latência, esse caminhar do áudio em dois estágios. O primeiro é a parte ali da captação do áudio, que normalmente, como eu disse, é através do microfone ou através de linha. E o áudio captado passa através dos cabos ali, indo até a mesa e de lá para o púlpito. No caso do som ao vivo, vai direto para os PA. E no caso da edição e da produção musical, indo para a interface. Esse é o primeiro estágio. Então, que podemos denotar que nessa primeira fase, nesse primeiro estágio, o trajeto entre o microfone até a mesa, os amplificadores, interface, etc., é puramente analógico. É tudo aqui no mundo físico. Passa através de cabo, tudo ali por dentro, né? De cabeamentos e de equipamentos físicos. Mas como eu disse no início, qualquer coisa que precise sair de um ponto para chegar a outro ponto leva um tempo. Então, mesmo no áudio analógico, vai existir um caminho a percorrer. E esse caminho existirá um atraso, porque vai ter um tempo do áudio entrar ali no microfone e chegar até a mesa, por exemplo. E quando nós referimos aqui atraso, é o tempo, de novo, que o som leva da fonte até o ouvinte. Então já podemos concluir que mesmo no estágio analógico existirá um atraso, mas só que o sistema analógico, esse atraso, né, ou latência, fica a um nível muito próximo a zero, simplesmente porque o áudio ele só é convertido em sinais elétricos e transmitido internamente a uma velocidade de 2/3 da velocidade da luz. Mas mesmo a essa velocidade, dependendo dos mecanismos envolvidos na captura, né, dos equipamentos de boa, má qualidade e reprodução, poderá haver maior ou menos atraso. Darei um exemplo. Quando você utiliza um toca-disco analógico, está tudo analógico, mesmo num mix analógico, esse percorrer do áudio
do equipamento até você que está ali ouvindo, vai ter como resultante de atraso ali por dentro de 4 milissegundos. Só que esse atraso é de um valor imperceptível à audição humana. E neste ponto analógico também existe uma outra resultante que se passa quando estamos ouvindo o som através das caixas de som ali até a nossa reprodução. Como eu falei anteriormente, dentro do percorrer do espaço físico existe um atraso do som em relação ao ouvinte, onde a cada PESC 12 polegadas, passando o parâmetro cerca de 0,3 metros de distância entre a fonte e o teu setup ali, vai haver 1 milissegundo de latência. Esse cálculo você pode usar para medir a distância de latência entre você e a posição que esteja a caixa de reprodução. Embora no mundo real você não vai perceber muito esse atraso, porque não existe uma referência, né? Se tu pegar um som digital, totalmente digital ali, a saída digital, por exemplo, do seu computador, e botar o mesmo som tocando ali e direto num som de vinil, o mesmo som, tu vai ver que um vai ter um atraso em relação a outro. Igual a televisão, se você tem uma televisão analógica, lembra do passado, que a televisão a tubo, e a televisão mais moderna, tu vê que existe um atraso na sonoridade. Então, existe esse atraso, ou seja, do mundo analógico. Então, é impossível trabalhar com áudio sem nenhum tipo de latência. Mas vou tranquilizá-lo. Uma latência abaixo de 15 milissegundos não causa nenhuma preocupação. Ou seja, não vai ser necessário você se preocupar ou fazer qualquer ajuste. Trocar drive, não. Isso já é normal. Então vamos passar para o lado mais emblemático da latência que se passa dentro do mundo digital. Entendemos que o áudio vem do mundo analógico para a interface, e essa interface ela tem a função de converter esse áudio que chega ali nela elétrico em digital, seja para a gravação da mesma, para a reprodução ou para a edição. Então, reprisando, a função do sistema digital é converter o áudio em informação digital. E depois que ele converte isso, você edita na sua DAW, ele novamente passa pela saída ao qual vai fazer o contrário. Vai tornar de digital em analógico. Então, como eu disse, a interface de áudio, no período da gravação, o áudio é convertido de analógico para digital e durante a reprodução, de volta ao analógico. E esse processo é conhecido como processo de sinal digital, DSP. E todo esse processo é transmitido da onde? Da interface para o computador. E nesse ponto, uma coisa que conta muito na atenuação da latência é a utilização ali de boas placas, de boa interface, ou seja, interface que tenha na sua construção excelente componente interno, cabos maravilhosos e acompanhado também de bons drives. Os drives têm que estar atualizados, porque os drives cada vez vão mexendo na mecânica dos PC e do próprio sistema operacional, que fica mais pesado e tal, e esses drives estão aí para compensar todo esse atraso. Se você tiver uma interface top, o tempo é de menos de 2 milissegundos, ou seja, não é nenhum. Mas isso são interface top, com os pré-amplificadores Octone e por aí vai. Então o áudio agora já está dentro do computador, vamos chegar a essa parte. Vai surgir novos fatores dentro desse caminho do áudio que insere atraso de tempo, como por exemplo o HD, o processador e memória, porque um comunica com o outro. Existe uma comunicação entre o HD, processador, memória, e existe um tempo, né? Porque ele tem que trabalhar e esse sinal ele percorre esse caminho por dentro, fora o processamento que ocorre internamente em cada componente. E depois disso ainda vai para o software de gravação e edição do áudio, na famosa DAW. Temos aí Pro Tools, Cubase, Studioano, etc. Assim a DAW, por saber que irá ter que enfrentar problema de latência causado ali internamente pelos componentes do próprio PC e a vez do próprio sistema operacional, já vem nativo em seu software um motor para amenizar esse impasse, criando uma reserva antecipada conhecida como buffer. E quanto menor esse buffer, menor será a latência. Um buffer, por exemplo, de 32 samples e de 42.100 kHz irá criar teoricamente uma latência de 0,72 milissegundos. Se você usar um buffer de 82.2 kHz, essa latência irá cair pela metade. Então, para corrigir isso, dentro da DAW existe um motor de compensação para que você possa ajustar manualmente o tempo convertido. Embora muitas DAW tenham um mecanismo para fazer uma detecção desses possíveis atrasos, como por exemplo no Cakewalk tem um utilitário chamado Wave Profiler,
que geralmente ele tenta automaticamente detectar o tipo de placa, tudo que está acontecendo ali e definir suas configurações um patamar que fique no melhor desempenho. Mas esse processo não é confiável. Por isso que muita gente que às vezes tem um PC, instala lá a DAW e tudo funciona maravilhosamente bem. Aí ele troca, por exemplo, essa DAW para outro PC. Caramba, que não funciona, a DAW não presta. Não, porque por isso que o seu ouvido é que vai ditar. O software não está ouvindo lá fora. Ele tem ali um critério já que algum engenheiro veja. Isso aqui seria bom, mas ele não sabe qual é o mecanismo. Cada PC é um PC diferente, é um caso diferente, que tem mecanismo AMD, outro Intel, outro de memória de 4, outra de 8, outro de 16, tudo isso influencia, senhor. Então é necessário o ajuste manual dessa latência para que a DAW entenda o que realmente está acontecendo. Isso só seu ouvido pode dizer. E ainda tem um outro problema, às vezes a DAW está bem equilibrada ali com a coisa que ela está pura. Quando você insere cada processo, o áudio vai aumentar o caminho do áudio. Cada plugin que você bota, cada equalizador, cada delay, cada compressor que você vai inserindo ali na track vai aumentando o caminho desse áudio. É tanto que no Pro Tools, por exemplo, existe um mecanismo para compensar os plugins, que é o tal do Playback Engine, que é um mecanismo que ajusta as configurações internas da DAW aos plugins que estão sendo inseridos ali. Se você for olhar lá no Pro Tools, ele tem esse mecanismo, mas nem toda DAW tem esse mecanismo. O que não é ruim ou nem bom, você tem aí um setup para poder fazer o ajuste manual. Às vezes você vai me perguntar, estamos trabalhando com arquivo MIDI. MIDI também é um caminho, que é informação digital, e cada arquivo MIDI insere uma latência de 2 milissegundos. Então, nada escapa do atraso, porque tudo é um caminho. Só que às vezes você vai me falar assim, mas Jorge, você falou lá tem interface que é 2 milissegundos, agora eu botei um MIDI ali, aumentou mais 2 milissegundos, ou seja, vai ficando... Você tem que ver que cada ponto está aumentando. 2 milissegundos da interface, mais 2 milissegundos da MIDI, e vai somando mais 2 milissegundos de um caboado, processador, de não sei o que. Atraso vai aumentando. Então, como eu disse, as placas de som do PC interferem na precisão do tempo em razão dos componentes nele utilizados. Por exemplo, no Cakewalk você vem com um medidor de CPU para que você possa verificar se o processo de CPU está em alta. Pois é lógico, se o processador está trabalhando em altos níveis, vai aumentar a latência, porque ele está trabalhando para a DAW e trabalhando para outra coisa, como um antivírus, ou algo que esteja rodando em segundo plano. Então você nota que em DAW, como por exemplo o Cakewalk, nós temos aqui o performance. Isso aqui não está aqui para ficar achar bonitinho, não. Vê que ele está falando, o processamento ali está gastando 4,95 agora, já que a carga no mecanismo tem 14. Buff 0, ou seja, ele está dizendo aqui o que está acontecendo. Aí tu chega aqui, vê que mesmo assim, só lá já está usando alguma coisa, mas não é nada. Quando chega aqui, passa de 50%, você já tem que começar a ver, gente, o que está ligado junto com a DAW, que muita gente quer ficar com a internet ligada, juntando também ao antivírus e todos um processo em segundo plano, vai causando atraso. Aí, tudo tá ruim. Primeiro que PC para edição do áudio, tu vai no estúdio, o PC só está ali para aquela função, justamente para evitar esses tipos de problema, porque ali estão trabalhando com áudio profissional, tem dinheiro envolvido, e vai causar problema. Nas nossas casas não, nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo, escutar música, editar vídeo, então para isso que está aqui a performance, para justamente dizer o que está acontecendo lá com HD, como eu falei, processador está gastando agora 50%, só em nada. Eu aqui um mínimo de plugin, conforme for aumentando, isso vai aumentar aqui. Mas muitos vão falar, mas Jorge, a minha DAW não tem esse performance aqui, né, que o Cakewalk tem. Gente, vai lá no gerenciador de tarefa do Windows, vem até aqui, vocês notam que vai dizer, que quanto está usando, 19%, está tudo baixo aqui. E você lá vai descobrir qual é o problema que está causando aquilo, e chega aqui e manda finalizar a tarefa e deixar somente a tarefa lá que esteja em uso. No caso lá daquela aumento lá, porque eu estou aqui com um programa de gravação ligado, então vê que ele está consumindo, tá vendo? Mais alto é o problema de gravação, olha lá, que está mais alto, mas mesmo assim ainda está tudo muito baixo, beleza? Depois de visto esses problemas, ver que está tudo ok, igual aqui, está tranquilo, eu posso também mexer manualmente, que é o correto. Então você vê que está acontecendo problema, como aqui não está, mas aqui entraria plugin. Se lá na frente acontecesse qualquer coisa, no meio da edição, eu paro a edição, venho até preferência, eu aperto a letra P do teclado, abro a preferência, venho até aqui, primeiro,
dispositivo do áudio, venho aqui e vejo o quê? O tamanho do buff, olha aqui, ó. Ele vai antecipar, então tu vem e vai manualmente botando a taxa de amostragem, como eu falei lá para os novos projetos, pode diminuir para 44, não importa, mas antes de mexer até aqui na taxa de amostragem, vai no buff, aumenta, diminui, vê mais rápido, mais seguro. Pega o Profilé e manda ele fazer um ajuste, olha lá, ele vai lá olhar, continuar lá, tentar ver através desse software, no caso do QQWalk, né, se está tudo normal e vai lá, ele trouxe um ajuste para aquilo que ele acha que está bom, mas às vezes não está para mim, que eu botei plugin a mais, que ele está vendo o que está acontecendo aqui no momento. Então, você espera acontecer o problema, bota o alvo Profilé, vê se ele realmente conseguiu acertar, senão você aumenta e diminui. Não existe fórmula mágica. Qual é o ponto? Qual é o número? Não existe preset. O preset é tua máquina. Por quê? Cada processador ele é um caso, cada memória é um caso, que uns têm mais, outros têm menos, uns têm coisas de boa qualidade, uns de má qualidade. Gente, não preciso ficar falando isso. Então, não existe. Todo mundo fica falando assim, Jorge, quanto eu boto lá para latência? Não existe. Então, outra coisa que você, como eu falei lá, que vocês têm que estar sempre atento aqui na parte para reprodução de áudio, coisa que eu estou usando do próprio PC, mas procure usar sempre o ASIO ou o drive atualizado da sua placa. Muitas placas já têm o próprio drive da empresa lá, não vai usar um qualquer, você vai ter que usar aquele que é da empresa, procurando ver se houve atualização, porque como eu disse, as atualizações é para corrigir erros, às vezes de drive que eles fazem, ver que deu um problema, então eles corrigem. Então, sempre com drive atualizado. Então, você sempre de olho nesses drives que esteja aqui atualizado. Não é por aqui, você vai lá, instala os drives. Beleza? Vou fechar aqui. E no caso da interface, muitas interfaces usam um monitoramento da própria interface. Procura usar para não usar monitoramento da DAW. Com isso, você já poupa processo que não vai ser necessário fazer na DAW. Você faz um monitoramento através da própria placa de som, da própria interface. E uma coisa que eu já ia esquecendo, no caso de plugins de reverb, procure usar um plugin às vezes para várias instâncias, né? Você tem um plugin esse plugin pode ser utilizado na bateria, também na guitarra, porque são plugins que utiliza, como ele trabalha até com tempo mesmo, eles são pesados, então eles causam muito problema de latência. Esteja atento a isso. Então use as buses, distribui esse plugin para várias instâncias, e é assim que trabalha a engenharia do áudio. Bom, senhores, eu acho que aqui eu expliquei bem sobre latência, que tem sempre dúvida. O que é latência? O que é latência? Creio que não há dúvida. Se tiver, bote aí no comentário. Estamos aqui um para ajudar o outro. Voto de excelentes produções. Um forte abraço e vou estar aqui lhe aguardando para o nosso próximo módulo, querendo o nosso bom Deus.